Olá, meus irmãos, graça e paz, muito bom dia a todos. Que Deus, por sua misericórdia e graça, continue nos sustentando e que possamos ter uma vida em submissão a Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar um texto bíblico juntamente com vocês que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que a Bíblia é o nosso manual para que possamos viver uma vida de vitória. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Uma vez que entendemos a palavra de Deus revelada para com a vida de cada um de nós, quando nós somos confrontados pela palavra, nós procuramos viver segundo aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra revelada. E Tiago aqui, ele vem nos dando uma advertência nesta manhã a respeito de uma conduta de comportamento distinta. Quando ele diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeição, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, no contexto aqui, vai nos dizer, no versículo 1 do capítulo 4, de onde vêm as vossas guerras, senão dos vossos próprios membros entre vós guerreando, em busca de riquezas, de poder, de posicionamentos, de cobiça, de inveja. E diz ainda no contexto do capítulo 4 assim: ou achais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que em vós habita, ele tem ciúmes. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. E na subsequência do texto do capítulo 4 ainda diz, ainda antes do texto que eu acabei de ler, que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. E no versículo anterior do que eu li, no versículo 6 vai dizer assim, ó, que Deus, ele abate o soberbo, porém ele dá graça ao humilde. Deus, ele abate, ele resiste ao soberbo e ele dá graça. O significado da palavra graça é favor que nós não fazemos por merecer. Nós não merecemos o que Deus, ele faz por nós, porém o soberbo, ele resiste. Então a resistência que nós temos que ter para com o inimigo é a resistência que Deus tem para com o soberbo. Dois posicionamentos, sujeição e resistência, que nós temos que ter. Mas nós temos que resistir ao inimigo. Quando eu falo do inimigo, não estamos falando de um ser que vai vir rangindo os dentes para cima de você, não. São comportamentos que se contrapõem ao que Deus ensina pela palavra. São pessoas altivas, prepotentes, arrogantes, autossuficientes, orgulhosos, está escrito aí. Então está tudo vinculado a comportamentos onde Deus, ele resiste. Então a resistência que eu tenho que ter para com aquilo que vai contra Deus, em contrapartida eu tenho que me submeter a Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o adversário, que é o diabo, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando é que eu resisto ao diabo? Quando eu fecho todas as brechas da minha vida, para que ele não tenha legalidade em um comportamento reprovado diante de Deus, mas aprovado diante dele. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo hoje com esse texto invertido na sua vida. Estão dando legalidade, se sujeitando ao inimigo e resistindo a Deus. Quando isso acontece? Quando eu não observo a palavra de Deus, quando eu não investigo a palavra de Deus, em embate com meus comportamentos, porque quando eu for fazer uma avaliação da Bíblia naquilo que Deus me direcione dos meus próprios
particulares comportamentos, eu vou analisar e vou enxergar que eu estou muito distante daquilo que Deus me orienta pela palavra. Deus, ele resiste ao soberbo, porém ele dá graça, favor que não merece aquele que é humilde. Quem é humilde? É aquele que se submete, aquele que bate com continência aquilo que é certo e reconhece que ele está errado. Esse é humilde. É aquele que se sujeita, é como uma linguagem de exército, aquele soldado raso. Quando o oficial chega, ele bate continência, porque ele se submete, ele se sujeita ao oficial que está chegando. Quando a pessoa se submete a Deus, se sujeita a Deus, ele se humilha diante de Deus, Deus ele vai dar maior graça, ele vai dar sabedoria, ele vai dar conhecimento. E por conta de agir com esse texto de maneira invertida, resistindo a Deus e se sujeitando ao inimigo, tem muitas pessoas sofrendo, gemendo, casamento destruído, conduta de comportamento de caráter totalmente reprovado. Porque uma pessoa, quando ela é reprovada diante dos seus comportamentos, da sua altivez, da sua prepotência, da sua arrogância ou da sua autossuficiência, dificilmente alguém vai falar para ele, olha, você é assim. Mas os comportamentos é gritante de onde a pessoa anda, onde a pessoa passa, ou com quem a pessoa trata. Então Deus, ele dá maior graça aos humildes, ele resiste ao soberbo, ele abate o soberbo. Mas o texto do versículo 7 vai dizer assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às coisas erradas não é correr, é se comportar com resistência, fazendo aquilo que é correto diante de Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu estou falando para Deus assim, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho sabedoria, mas que o Senhor venha me dar sabedoria, e o Senhor dá e não lança em rosto. Como muitas coisas o homem faz e lança no rosto, para demonstrar que fez. Mas a Bíblia diz, se a tua mão fizer algo, a outra não saiba. Porque Deus, que é sabedor de todas as coisas, há de te galardoar. Aí nessa manhã, pelo texto bíblico, é uma advertência de Tiago. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite, se submeta a Deus. Qual é o nosso comportamento nessa manhã? Como seres humanos, será que nós estamos se submetendo a Deus e resistindo ao diabo, ou estamos se submetendo ao diabo e resistindo a Deus? Nessa manhã, é você que analisa. Receba essa palavra em nome de Jesus e permita-se ser um ser humano melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um líder melhor, um ser melhor, um irmão melhor, um pai, um ser humano melhor. Porque quando nós se submetemos a Deus, nós verdadeiramente nos aproximamos do nosso Pai, que é Deus, e vivemos a nossa melhor versão como seres humanos. Receba essa palavra. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu grande amor e pelas tuas misericórdias. Continue nos sustentando, que venhamos nos submeter a Ti e resistir tudo aquilo que não presta. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, reenvie esse vídeo para que alcance almas. Em nome de Jesus Cristo, esse canal cresça e Deus ele venha a ser glorificado através do canal Café com Bíblia. Que Deus em Cristo te abençoe, tenha um dia abençoado e um beijo no teu coração.